Tá. Tá? Então, primeiro eu quero agradecer o Diego estar aqui presente conosco, né? É uma honra. Eu que agradeço. Nosso filho, né? A Cláudia. Com muito orgulho. Foi meu aluno lá no FPEL. É um orgulho, assim, poder sentar e te assistir hoje, tá bem? Então, bem-vindo. Obrigada de novo em meu nome, na UFPEL, e pelos nossos alunos. Agora eu vou deixar tu conversando. A Cláudia vai te apresentar e vou deixar vocês aí. Tu tem até 1 hora, mais ou menos, para conversar. Se passar um pouquinho ou menos, não tem problema. Tudo bem. Depois a gente tem alguns questionamentos. Boa palestra. Claro, obrigado. Então, vamos apresentar o Diego. É um prazer apresentar ele. Os meus primeiros contatos com cirurgia lá no hospital foi na época que o Diego era residente, né? Então, para mim é muito legal esse momento. Então, vou contar um pouquinho para vocês do Diego, né? O Dr. Diego Monks fez a graduação em Medicina Veterinária na UFPEL, no ano de 2014 ele se formou. Depois ele fez especialização com residência médica em clínica cirúrgica de animais de companhia na UFPEL. Depois da especialização em clínica cirúrgica, ele fez especialização em ortopedia e traumatologia pela URGS, né? E o Dr. Diego ele tem experiência nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, anestesiologia, ortopedia, traumatologia, além de neurologia clínica e neurocirurgia animal. Atualmente, ele atua como cirurgião em clínicas veterinárias parceiras, então ele atua como cirurgião volante, com ênfase em cirurgias ortopédicas, em ortopedia, e neurocirurgia de animais de companhia. É um currículo bonito, extenso, né? De bastante trabalho. Então, Diego, seja bem-vindo, né? E muito obrigado por aceitar o convite. Agora a gente deixa contigo para a palestra. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar. E sempre bom participar e voltar ao UFPEL, tá? Agradeço muito. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Verifiquem para mim se sai tudo certinho. Carregando. Apareceu para mim aqui, Diego. Já deu, Cláudio? Tudo certo? Já apareceu para mim. Tá, então tá. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre as abordagens cirúrgicas à coluna vertebral, que é uma casuística que vem, na verdade, se intensificando cada vez mais, né? Na verdade, essa casuística já tinha, só que realmente não havia profissionais ainda especializados que conseguiriam abordar, tá? Então, a gente vinha estudando com muito afinco, né? Com muita vontade para conseguir captar, né? Esses pacientes de uma forma adequada, né? Sem pular etapas, fazendo todo o manejo clínico, ortopédico, neurológico de uma forma adequada, para que não haja falhas, né, na condução do caso, né, na tentativa de sempre chegar no melhor resultado para o paciente. Tá? Então, a gente vai começar. Gente, primeira situação que eu trouxe para vocês aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o direcionamento da nossa palestra, tá? Eu vou fazer apenas um apanhado sobre a neuroclínica, tá? Mas a gente tem que levar em consideração algumas particularidades antes de a gente entrar na nossa abordagem, né? O propósito da nossa palestra é discutir as abordagens cirúrgicas. Mas antes disso, a gente sempre tem que levar em consideração, né, os pacientes que chegam com... Lembram da dinamite V ou da vitamina D, né? A gente tem pacientes que apresentam lesões degenerativas, inflamatórias, infecciosas, metabólicas, anômalas, traumáticas, vasculares, né? Lembrem dessa sigla que vocês não vão esquecer mais, né? Dessas possíveis lesões que esse paciente vem apresentar, tá? A partir daí, a gente vai desenvolvendo o nosso exame clínico geral, né? Que ele começa com todo o histórico, né? Vocês vão precisar fazer um exame clínico adequado, fazer toda a obtenção, além do exame clínico, o exame ortopédico, o exame neurológico, somado aos exames complementares, né? E associado, principalmente, os exames complementares para os nossos casos, eles sempre vão se utilizar, tá? No mínimo de um raio-x simples,
tá? E no nosso objetivo de hoje, a gente sempre vai se utilizar dos exames de imagem avançada, tá? Não há neurocirurgia sem a utilização e o recurso dos exames avançados, tá? No mínimo, uma mielografia, dependendo do caso, ou ainda a tomo ou a ressonância magnética, tá? Isso é de suma importância, tá? Levando em consideração, o paciente já passou pelo exame clínico, né? Considerando que a gente já passou pelo exame clínico geral, a gente chega no atendimento ortopédico neurológico, né? Vocês vão analisar o paciente, ele como um todo, tá? Imaginem assim, direcionando para o nosso exame neurológico, vocês vão avaliar o paciente sempre o seu estado mental, né? Avaliando o estado mental, a movimentação, como ele marcha, né? A postura desse paciente, como ele se posta, algum sinal já de fraqueza em estação ou ele já na sua marcha, né? Vocês vão palpar o paciente completamente, né? Desde a ponta do focinho até a ponta da cauda, em busca de anormalidades, né? Tudo isso faz parte do nosso exame. A partir daí a gente já vai direcionando um pouco mais, né? Lembrem, a partir de que vocês vão evoluindo no exame neurológico, a gente chega na avaliação das reações posturais, né? Vocês vão avaliar o posicionamento proprioceptivo, né? O carrinho de mão, a marcha aos saltos, a hemistação, a hemimarcha, o reflexo do pescoço tônico, tudo isso consta do exame neurológico, tá? Além disso, a gente vai avaliando os reflexos miotáticos, lembrem? Reflexo do quadríceps, né? O reflexo do gastrocnêmio, o reflexo do extensor carpo-radial, tudo isso precisa ser avaliado, só que não vai dar para a gente entrar em detalhes agora, porque senão realmente a nossa conversa vai se estender demais e não é o nosso objetivo, né? Além disso, vocês sempre vão se ater também aos pares cranianos, lembrem que é sempre importante, principalmente, inclusive, nessa abordagem, né, para DDIV cervical, que nós vamos falar agora, tá? Levando em consideração os 12 pares cranianos, né, vocês vão testar nervo olfatório, por exemplo, com aversão ao álcool. O nervo óptico vocês vão testar, né, junto com o nervo oculomotor, né, com o movimento conjugado de olhos. Vocês vão testar com o reflexo luminoso, né, a constrição palpebral para avaliar a integridade do nervo oculomotor, né, e a resposta motora, tá? Vocês vão testar o nervo troclear, né? Lembrem, se vocês tocarem com uma buchinha de algodão, muitas vezes em alguns pacientes que podem ter alguma lesão, faz a retração do bulbo ocular, que é uma das respostas do nervo troclear, né? O nervo trigêmeo, lembrem, avaliar a simetria de face. Essa simetria de face ela é dada, né, pelo nervo facial, né? O quinto par craniano, por exemplo, esse é o nosso sétimo par, né? O nervo trigêmeo, vocês vão avaliá-lo como palpando medialmente a comissura e lateralmente. Lembrem, ramificação oftálmica, ramificação maxilar, junto com o nervo facial, que faz a resposta motora, né? Vocês podem abrir a boca do paciente, pesquisar simetrias de laringe, né? Avaliação do nervo vestíbulo-coclear. Vocês podem tocar no nariz e na língua. Vocês vão, principalmente quando tocarem, o paciente vai fazer a movimentação da língua, vocês já testam integridade do nervo hipoglosso, 12º par craniano, né? Além disso, tocando na laringe, vocês podem ver a movimentação das cartilagens aritenoides, tudo isso somado ao restante do exame neurológico, que depois ele vai, a nossa última etapa, sempre avaliar a sensibilidade, lembrem, dor superficial, dor profunda, pesquisa de hiperestesia, analgesia, né, dependendo da localização da lesão, tá? E assim, gente, agora, baseando-se também só um breve apanhado, aprofundando um pouquinho mais só, a gente sempre leva em consideração, lembrem que as reações posturais são uma das partes mais chaves do nosso exame neurológico, tá? Eu vou mostrar alguns casos para vocês que vão eliciar e a gente aos poucos vai, no decorrer do processo, a gente vai falando, tá? Essas imagens eu tirei da Fossum, tá? Muitos de vocês talvez tenham esses livros, até porque é um dos que tem as melhores figuras, tá? Um dos livros, ele é bem inicial, tá? Ele facilita bastante o entendimento, só que leve em consideração sempre, tá? A gente tem figuras, tá? Que mostram como abordar, mas lembrem sempre que tem um cachorro na volta, tá? Esse é uma das, né, de tudo que eu já estudei, já passei, é uma das situações onde realmente a anatomia do paciente ao vivo, ela é uma das que mais tem disparidade do que apresenta no livro, né? Então, estudem muita dissecção, tá?
o máximo que vocês conseguirem, tá? Antes de qualquer abordagem desse tipo, tá? Então, fazemos assim. A nossa primeira abordagem é aquele paciente que chega para a gente, tá? Com bastante dor cervical, por exemplo, algumas alterações, por exemplo, no posicionamento proprioceptivo. Lembre, o paciente pode vir a andar com o dorso das mãos contra o chão, né? Mas o nosso principal sinal também, além disso, fraqueza, tá? O paciente pode cair com os membros pélvicos ou ter alterações na capacidade de sustentar peso e força, tá? Para o slot ventral, tá, que é a técnica utilizada para descompressão de uma discopatia cervical, a gente sempre vai abordar na linha média, tá, entre os músculos externo-ioideu, como vocês podem ver, e o externo-cefálico, tá? E a gente vai, literalmente, quando a gente faz alguma ligadura das algumas artérias tireoides aqui, a gente vai se deparar com as cartilagens cricoides, aritenoides aqui e a traqueia, tá? A partir disso, a gente vai fazendo uma dissecção delicada, porque sempre quando a gente entrar e fazer esse afastamento, lembre-se que esses músculos eles estão divididos em camadas, tá? E depois desse afastamento, lembrem que todas as estruturas nobres do paciente passam por essa região, tá? Sendo assim, lembrem que após essa abordagem e deslocamento de traqueia, esôfago, seio carotídeo esquerdo, jugular esquerda vai tudo para o lado esquerdo e o seio carotídeo direito vai para o lado direito, tá? Aí depois nós deparamos com uma musculatura que se insere nos tubérculos ventrais de cada processo caudal ventral de cada vértebra, tá? Que essa é a musculatura que ela tem um aspecto que parece um leque, é a chamada longus colli, ou músculo longuíssimo do pescoço, tá? Essa musculatura ela precisa ser dissecada a partir desses tubérculos e afastada lateralmente em direção ao processo transverso de cada corpo vertebral, conforme vocês observam aqui. E aqui a gente vai se deparar com o disco intervertebral. Ó, o longus colli é inserido aqui, tá? No tubérculo caudal ventral de cada corpo vertebral. Lembrando que esse paciente está em decúbito dorsal, né? A abordagem é sempre, neste caso, a abordagem é ventral, para a gente ter acesso ao espaço de eleição, tá? É sempre muito importante, gente, o conhecimento anatômico aqui é, assim, se não está na ponta da língua, não dá para a gente nem começar, porque a identificação do espaço acometido, ela não é simples, tá? Ela tem uma série de particularidades que precisam ser obedecidas, porque senão a gente erra o espaço, tá? Sejam, assim, mestres em anatomia antes de entrar numa cirurgia dessa magnitude, tá? Porque errar o espaço é um erro, um dos erros, por incrível que pareça, é um dos erros mais comuns que a gente pode cometer, tá? E é muito fácil errar, muito fácil. Errou a abordagem, acabou a cirurgia por ali. Por quê? Vocês não vão poder abrir slots ventrais consecutivos por toda a coluna do paciente para procurar o espaço, né? Isso não, infelizmente, não é assim que funciona e isso torna-se incompatível com o tempo cirúrgico, vocês começam a perder um pouco a paciência, né? Vocês podem acabar lesionando os seios venosos, né, que passam no assoalho do corpo vertebral e gerar um transtorno ainda maior para o paciente, tá? O sangramento, caso ele ocorra, dos seios venosos, né, não são os pequenos capilares que passam no local da cirurgia ou o sangramento da esponjosa do corpo da vértebra. Esse sangramento do seio venoso, normalmente, ele é incoercível e é impossível pinçar, tá? E a hemorragia é muito profusa e é praticamente incontrolável, tá? Então, vocês têm que ter total controle sobre o que vocês estão fazendo, porque senão é muito fácil gerar um problema bem grave, tá? E aí, baseado, inclusive, já no nosso exame de imagem avançado, a gente determina o espaço acometido, somado-se a anatomia, a gente chega para fazer a nossa janela, que é o chamado slot ventral, para ter acesso ao espaço intervertebral de interesse, tá? E em alguns cães pequenos, a gente precisa incisar, além da cortical externa, da medular e da cortical interna, tem um pequeno ligamento chamado ligamento longitudinal dorsal, tá? Esse ligamento em cães pequenos, quando a gente vai incisar a camada interna, logo que passa a esponjosa, ele normalmente é incisado junto com o periósteo, e aí acaba tendo acesso ao canal medular direto. Ó, aqui está o exemplo, tá, do ligamento longitudinal levantado, e após isso vocês conseguem ter acesso à medula para fazer a curetagem do material, tá? Gente, aqui eu já trago um exemplo para vocês, tá? Observem aqui uma imagem de mielografia, tá?
Observem aqui o espaço. Nós temos aqui a primeira vértebra, aqui a articulação atlanto-occipital, aqui a primeira vértebra cervical, o atlas, e aqui o axis. Observem como é proeminente, isso aqui é um marco anatômico importante, tá? Observem como a lâmina do axis é espessa. E observem aqui já, ó, C2, C3, C4, C5. Observem aqui entre C2 e C3 como esse material aqui ficou bem delineado na mielografia. A coluna de contraste literalmente subiu aqui, veio por cima e acabou descendo, nos mostrando o material herniado nessa região aqui, tá? Isso nos dá um indício bem claro de onde a gente vai ter que abordar, dependendo das outras lesões e da clínica que o paciente mostra no teu exame ortopédico neurológico, tá? Aqui, essa figura, ela mostra já, tá? Um slot já concluído, tá? Só que para chegar nessa situação, a gente precisa, além de toda a dissecção, lembra da musculatura longus colli, que eu falei para vocês? Aqui tinha um dos tubérculos ventrais e aqui a porção cranial da vértebra caudal. Aqui é C4, aqui é C3, e foi confeccionado um slot sempre 60% dele direcionado à vértebra cranial. Por quê? Quando o paciente está em decúbito dorsal, o espaço intervertebral ele toma uma orientação de ventral para dorsal no sentido cranial, e ele fica num segmento oblíquo. Aí o disco, como ele está oblíquo, a gente precisa avançar o nosso espaço para remover o material de forma adequada, tá? Após o afastamento, a gente começa a nossa perfuração através de uma broca pneumática, tá? Para a confecção do início do slot ventral, observem que, tá? Essa confecção, ela precisa ser feita com muita paciência, tá? Para que não ocorram falhas ou uma penetração inadvertida do canal medular. Se vocês penetrarem com essa broca dentro do canal medular, tá? Ou fizerem muita força para penetrar, vocês vão literalmente perfurar a medula do paciente e normalmente esse paciente já entra em paralisia respiratória na cirurgia e já pode induzir uma parada cardíaca, tá? Se o espaço for normalmente entre C2 e C3, um espaço acima, vocês já podem pegar algumas ramificações do bulbo, inclusive, e esse paciente já pode também literalmente parar no momento da cirurgia, tá? No próprio ato cirúrgico em si. Então, calma, absoluta calma na dissecção desse processo, tá? Só para relatar para vocês, antes disso, inclusive, foi feita a fenestração desse disco aqui, que é a remoção do material, da possibilidade do restante do disco, que poderia se terminar de herniar, ele foi removido através de uma cureta especial, tá? Para evitar que esse material viesse a herniar no futuro e não gerasse um transtorno novamente para o paciente, tá? Ainda, gente, tá? Esse paciente, o vídeo, infelizmente, antes dele, ele acabou se perdendo, tá? Mas esse paciente, ele tinha uma ataxia bem importante, proprioceptiva, principalmente membro torácico, por perda de força, tá? Mas aqui a gente já tem uma resposta dele. Esse vídeo, ele tem 8 dias de pós-operatório, tá? Esse paciente, ele acabou evoluindo de uma maneira absolutamente rápida, né? Aí, conforme eu falei, né, além do embaixador da luxação de patela, nós temos o embaixador, né, da nossa hérnia discal, que é o Dachshund, né, o Pekel, né, e eles realmente dominam a casuística desses processos por serem os condrodistróficos, né, colunas alongadas, colunas que oscilam demais, tem um efeito pêndulo, né, muito acentuado, né, e somado ao manejo ambiental, né, eles sobem e descem escadas, sofás, camas, assim como todos os nossos, né? Mas a predisposição, devido a esse efeito pêndulo, né? E a predisposição à degeneração do núcleo, tanto do núcleo pulposo ou do núcleo externo fibroso, acaba gerando esses processos de uma forma mais frequente nos Dachshunds, né? Tá? Esse era o Kiko. Hoje o Kiko está super bem, não apresentou mais nenhuma recidiva do processo, tá? Ao mesmo tempo, gente, ó, aqui eu tenho outro paciente, tá? Confesso que agora me falhou o nome dela, mas em seguida eu já me lembro, tá? É uma pincher de 4 anos, tá? Essa paciente chegou com uma dor intensa cervical, observem como ela se manifestava em casa, tá? Esse vídeo foi de cerca de 2 semanas antes do procedimento,
tá? Vocês observam que aqui ela já está com uma tricotomia, tá? Foi feita a mielografia para detecção dessa lesão cervical. Nesse caso, a gente teve uma herniação C3, C4, tá? Que cursava principalmente com sinal de assinatura de raiz, tá? Esse paciente, numa palpação profunda do tegumento e palpação profunda dos corpos vertebrais na região ventral, ela sentia muita dor, tá? Vocalizava. Lembrando que a manifestação da dor ela é comportamental, tá? Não confundam pinçamento, retirada de membros, tá? Que normalmente é uma confusão bastante comum. O reflexo flexor não é indicativo de nada, é apenas um reflexo, tá? Esse paciente, além disso, nesse momento, o clínico que o atendeu havia prescrito corticoide, ela havia apresentado uma leve melhora, tá? Antes do procedimento. Esse paciente também estava com uma prescrição de citoneurin, né? Lembram que é aquele polivitamínico que ajuda a lubrificação da baía de mielina, enfim, tá? E também foi utilizado Etna antes disso, tá? Conforme o clínico adotou, tá? A partir disso, conforme resultado antes, inclusive, relatando, da utilização do corticoide, esse paciente também tinha ataxia proprioceptiva, principalmente em membros torácicos, tá? Isso estava se manifestando clinicamente, tal situação, principalmente com perda de força e alguns déficits proprioceptivos. A tutora relatou que, em diversas vezes, ela deixava o dorsinho da mão em relação ao chão e caía, tá? Só que caía não com muita frequência. Aí, com o corticoide, mais ou menos uma semana antes da cirurgia, houve uma melhora, tá? E a partir disso, a gente fez o procedimento, mesmo relatado para vocês, do slot ventral, e esse vídeo a gente já tem ele no dia seguinte à cirurgia, tá? Isso já foi no dia seguinte à cirurgia. Já houve a descompressão entre C2 e C3, já houve uma melhora absolutamente significativa no quadro clínico dela, tá? Lembrando que o efeito massa que estava sendo provocado por este material herniado acabava gerando a ataxia, tá? E essa ataxia ela se manifestava principalmente devido, né, à alteração, né, na propriocepção. Lembram, né? A ataxia, a gente sempre tem que levar em consideração que nós temos 3 tipos e ela sempre acontece. A ataxia proprioceptiva, ela acontece aonde tem medula, né? Onde não tem medula, não há ataxia, né? Lembrando que a gente também tem ataxia vestibular e ataxia cerebelar, tá? Ataxia, só para vocês entenderem, a ataxia cerebelar normalmente envolve algum tipo de dismetria ou alguma postura de base ampla também, tá? A dismetria, lembram daqueles passos largos, descoordenados, ou ainda chamado tremor intencional, né? O paciente tem algumas alterações na decussação de uma das partes do cerebelo, chamado lobo flóculo nodular, tá? E esse lóbulo também é responsável pela ataxia cerebelar, tá? Então, a gente tem que levar em consideração que é diferente da ataxia vestibular, que é a doença do ouvido interno, tá? Só para vocês entenderem o que quando eu falo em ataxia, é uma interrupção da neurotransmissão proprioceptiva, que vocês talvez lembrem da anatomia, vou puxar um pouquinho agora, o trato espino-medulo-talâmico do funículo dorsolateral. Não sei se lembram disso, mas vale a pena o estudo, tá? Nessa situação é que gera esse tipo de situação, que ele pode cursar, dependendo do nível da compressão, ele cursa só com a lesão proprioceptiva, a perda da atividade motora, a perda da dor superficial e a perda da dor profunda. Lembram, né, gente? A gente tem sempre, no cão, assim como na gente, 4 fibras que são sensíveis à compressão. E o paciente vai se manifestar clinicamente, o nível de compressão que ele tiver, ele vai manifestar desde, inicialmente, a perda proprioceptiva. Lembram, funículo dorsolateral passa na porção mais externa da medula. E ela como é sensível à compressão, é a primeira a ser comprimida, portanto, o primeiro sinal clínico que aparece, tá? Após isso, lembram que os tratos motores, eles são um pouquinho mais internos, isso gera a perda motora, que é o início entre a paresia e a paralisia, precisa de uma compressão um pouquinho mais interna, né? E quando acontece, né, a perda de dor superficial, né, que é a sensação cutânea, e a perda de dor profunda, lembram que tem que haver uma lesão muito grave,
né? E principalmente quando ocorre a perda da dor profunda, lembrem que nós temos um prognóstico mau, porque já existe uma lesão realmente que foi muito impactante na medula, que pode gerar uma malácia ou algum outro processo que gere uma isquemia, uma necrose, né? E acaba com que o paciente não consegue mais retornar à função, tá? Passando. Aqui eu tenho outro caso, gente, ó, aqui, esse paciente aqui, ó, vou mostrar para vocês. Outro Dachshund, tá? Esse paciente também acometido por uma herniação cervical, neste caso C5, C6, tá? Mais perto já do início do nosso plexo braquial, lembram da intumescência do plexo braquial, né? Com isso, a gente tem, inicialmente vocês já conseguem detectar, olha a perda proprioceptiva e a perda de força, né? Nesse membro, principalmente do lado direito. Observem esse paciente, ele está absolutamente contraído, né? Rabo entre as pernas, com uma postura álgica. Observem a postura cifótica, né? Da coluna, tá? Apesar dessa manifestação, observem que esse paciente aparentemente poderia ser induzido a gente pensar que ele teria uma DDIV toracolombar, né? E algo que seria absolutamente normal pensar. Só que o exame ortopédico neurológico afiado não nos deixa a gente se perder e mostrou que mesmo ele adotando toda essa postura, a gente averigou que a lesão era cervical, tá? Então, exame ortopédico neurológico afiado para não solicitar, né? A gente não pode solicitar ao tutor que peça um atomo ou uma ressonância da coluna inteira. Isso não existe, tá? A gente precisa saber e fazer a localização da lesão, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas lembrem que a gente tem uma divisão, né? A coluna é sempre segmental, dividida em neurônio motor superior, inferior, né? A gente sempre precisa dividir crânio, C2 até C6, C6 até T2, T3 até L3, L4 é S2 e S2 são os segmentos caudais. Lembrem que cada uma das manifestações do neurônio motor superior ou inferior vai ter uma repercussão clínica no nosso paciente, tá? Mas como a gente está falando diretamente sobre as abordagens e mostrando os casos clínicos para vocês, a gente não vai conseguir entrar tanto no mérito do exame neurológico agora, tá? Observaram bem, tá? A perda de força, né? A compressão, o quanto a ataxia proprioceptiva se manifestava nesse paciente, inclusive refletindo as lesões no próprio plexo braquial, né? Essa perda de força gerou esse tipo de ataxia, tá? E aqui nós temos esse vídeo, ele tem 5 dias, tá? E ele já mostra a evolução do paciente também de uma forma extremamente significativa. Observem a cauda, a postura da coluna, né? A gente já não tem mais aquela postura álgica, né? Ou aquela hiperestesia que ele sentia, tá? Tudo isso baseado na clínica, gente, tá? Então foi solicitado. Nesse caso, também foi feita a mielografia e foi super funcional, tá? A coluna de contraste se deslocou bem, era um espaço acometido e a repercussão clínica, observem que afetava o paciente como um todo, né? E isso acabou gerando toda essa manifestação, tá? E vocês veem como um procedimento bem planejado, tá? Executado de uma forma adequada, com calma, vocês conseguem resultados, tá? Bem expressivos, tá? Gente, sempre lembrando em consideração, todos esses, tá? São pacientes que caminham, tá? Algo assim, quando vocês forem começar, caso resolvam ir para essa área, tomem muito cuidado, estudem muito, dissequem muito, tá? Porque imagina o paciente entra caminhando, para o tutor é inaceitável, tá? Pode acontecer, mas é praticamente inaceitável que esse paciente saia paraplégico ou paralisado da cirurgia, tá? A gente sempre tem que entender, uma coisa é a manipulação tecidual, o edema tecidual que vai decorrer da manipulação cirúrgica, tá? Isso é normal acontecer. Geralmente, quando tu vai coletar o material, sempre existe um contato com a dura mater, tá? Se necessário, vocês precisarem fazer uma durotomia, seja também para remover uma massa extradural, que não seja intramedular, vai gerar uma tumefação que normalmente ela cede com o tempo, mas normalmente, se houve falha, o paciente sequer ele vai retornar à sua função, tá? E isso, normalmente, quando ocorre a falha, tem uma repercussão clínica direta, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá?
e alertem sempre dos riscos todos que o paciente pode, as situações que podem ocorrer no pós-operatório. Entrem em cirurgia quando o tutor tiver absolutamente esclarecido, tá, dos poréns, dos prós, né, e contras que podem vir a acontecer, né, mas muitas vezes o tutor não tem opção, né, porque a qualidade de vida do paciente ela é totalmente afetada por esse tipo de processo. Tá? Gente, falando mais um pouquinho sobre outra enfermidade cervical agora, tá? Eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido, senão a nossa conversa vai muito longe, porque é um assunto que é apaixonante, então a gente tem que ir um pouquinho mais rápido, tá? Outra enfermidade também que não é tão comum, mas pode acometer também nossos pacientes, tá? É a subluxação atlantoaxial, tá? Que é literalmente a falta ou mau contato, tá, do áxis, tá, com o atlas, tá? Normalmente, lembram da anatomia? O áxis ele tem uma projeção chamada aqui processo odontoide ou dente do áxis. Normalmente ela se manifesta por uma frouxidão ligamentar. Lembrando que entre a primeira e a segunda vértebra cervicais a gente não tem disco intervertebral, nós temos ligamentos, tá? E esses ligamentos, caso ocorra algum trauma, o paciente cai de uma cama, já tem histórico disso, né? Ou algum outro tipo de trauma, ou simplesmente por uma predisposição, uma frouxidão ligamentar, principalmente do ligamento do dente do atlas e dos ligamentos alares, tá? Que são os que fazem a conexão do áxis com o corpo do atlas. Isso pode gerar uma projeção do dente do áxis em direção à medula espinhal, e isso faz com que ocorra essa compressão, manifestando os sinais proprioceptivos, tá? Observem aqui que a gente já tem algumas medidas para planejamento cirúrgico. Observem esse tamanho, 15 milímetros, ou seja, a vértebra tem 1,5 cm, tá? Para que a gente consiga fazer uma estabilização cirúrgica, tá? Aqui umas outras medidas para averiguar tamanho de implantes, conforme a técnica utilizada, tá? Aí a gente consegue planejar a cirurgia antes de qualquer situação, tá? Aqui ilustra esse livro também, essa figura, perdão, também da Fossum, tá? Ilustra como a gente faz a distração, tá? Para que a gente consiga trazer o dente do áxis em posição e fazer a fixação, tá? Nesse caso específico aqui, eu optei pela utilização de pinos de Kirchner, ou fios de Kirchner, tá? Para a gente fazer esse alinhamento e contato entre e fazer a fusão entre as duas superfícies, tá? Observem aqui o posicionamento da lâmina do áxis em relação ao atlas, que agora o canal medular aqui ele está absolutamente normal. Ó, a gente sabe, verifica o forame magno aqui, a nossa medula sai por aqui e segue, tá? Ela foi fixa aqui com 2 pinos, tá? Normalmente eles tomam um ângulo de 20 graus nesse sentido e 20 graus no sentido do corpo vertebral, tá? Eles têm uma leve abertura de medial para lateral, em ângulo de mais ou menos de 20 a 30 graus, tá? Para fazer a fixação com esse tipo de situação, tá? A gente poderia ter utilizado também parafusos no corpo ventral da vértebra aqui, tá? E a gente normalmente pode colocar um fio para utilizar ele como um joystick, é o chamado joystick, tá? Para trazer o áxis de volta à posição e fixar esses parafusos com cimento ósseo, o polimetilmetacrilato, tá? E a partir disso a gente consegue a fixação de uma dessas maneiras, tá? Observem aqui, essa nossa paciente aqui é a Thelminha, tá? Ela tinha 2 aninhos, tá? No momento da evolução, tá? Ela havia passado já por 2 colegas, tá? Que realmente infelizmente não detectaram a situação, tá? Observem a postura álgica da Thelminha, tá? O tempo inteiro. Esse colarzinho, eu confeccionei para ela para que a gente desse um mínimo de estabilização e para que não houvesse mobilidade, tá? Só com a colocação do colar ela já se mostrou clinicamente com uma postura um pouco menos álgica, mas vocês observam que a postura dela é algo que é totalmente incompatível com a qualidade de vida. Literalmente, ao se chegar perto dela, ao tocar, ela manifestava literalmente uma resposta de dor. Elas sentiam que iriam tocar, ela já começava a gritar, visto a manifestação. Toda e qualquer dorsoflexão ou principalmente, tá? A ventroflexão de pescoço para esses pacientes, nem pensar em realizar, porque vocês podem provocar uma tetraplegia iatrogênica, porque literalmente
ele vai fixar o espinhal e vocês podem provocar uma lesão irreversível, tá? Então, se vocês não têm certeza do processo ainda, se não identificar na palpação ainda, façam as imagens para, às vezes, não forcem e aqui esse vídeo aqui ele tem 2 meses de produção, tá? Essa foi até o minha. Esse é um outro caso que envolve uma precisão e Diego, tá me ouvindo? Deu uma travadinha agora. Deixa eu ver se já voltou. Acho que agora voltou. Tô? Obrigada. Desculpa. Tá normal aí? Vocês estão... Voltou agora? Tá tudo certo, gente? Me ouvem? Agora sim, estava travando. Acho que agora tá mutado. Não sei se sou eu que não estou ouvindo. Não, estava travando. Tem alguém falando. Parece que agora voltou. Falei um pouquinho de normal. Ai, gente, eu acho. Peraí. Para um pouquinho ou tá tudo bem? Não, é quando tu estava falando, estava bem travado. Tá. Não, agora tá tranquilo. Agora voltou. Tá, perfeito. Tá, gente? Só para finalizar o raciocínio, tá? Essa aqui, a gente, depois a gente fez o estudo radiográfico, os implantes seguiam no lugar de forma correta, tá? E essa foi, conforme eu falei, até o minha 30 dias, 30 a 35 dias, não me lembro exatamente, depois da cirurgia, tá? Atentem-se da mesma maneira, a abordagem é muito semelhante, tá? Ao slot ventral, só que a gente tem que tomar muito próximo também a bula timpânica, tá? Vocês conseguem palpar as bolhas timpânicas, vocês conseguem palpar a articulação atlanto-occipital também, então tem que tomar um cuidado extremo na manipulação, inclusive para saber até onde a gente vai avançar ou penetrar esses pinos, tá? Uma penetração inadvertida, a gente leva o paciente ao óbito na mesa em questão de minutos, tá? Então, tomem muito cuidado, pratiquem muito, né? Treinem muito antes de prosseguir, tá bem? Gente, agora só para abordar um pouquinho, e indo do meio para o final já, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a DDV toracolombar e uma das abordagens mais discutidas, tá? Que a gente tem e mais utilizadas, que é a hemilaminectomia, tá? A hemilaminectomia, a gente sempre leva em consideração que a nossa abordagem cirúrgica, lembre que quando a gente palpa o dorso do paciente, a gente encontra os processos espinhosos, tá? Ao nosso exame de imagem avançado, dependendo se houver uma lateralização na lesão, por exemplo, quando o paciente realiza um atomo ou uma ressonância, se a gente quiser avaliar mais tecidos moles, o nível de lesão da medula espinhal, e se esse material ele não está aparentemente tão calcificado, a ressonância nos delineia melhor, né? A tomografia nos delineia mais a parte óssea já, um pouco melhor, material mineralizado no canal, a ressonância pega, a tomo pega um pouco melhor, tá? E normalmente, nesses laudos da tomografia, associado à nossa avaliação das imagens, esse material ele pode se mostrar mais normalmente lateralizado, tanto ventral, pode ser ventrolateral direita, ventrolateral esquerda, tá? Até dorso lateral, dependendo do nível de material extruído, esse material pode aparecer no nosso exame de imagem avançado. E se vocês têm uma lateralização, vocês conseguem incidir lateralmente a um processo, imediatamente lateral a um processo espinhoso, incidindo a fáscia, tá? A fáscia toracolombar, se na transição toracolombar, mais caudalmente, se for sobre a porção lombar, vocês vão incidir a fáscia glútea, tá? E aí a gente vai, literalmente, quando essa dissecção ela é feita afastando a musculatura multífida e longuíssima lombar, até a gente se deparar com as facetas. Lembrem que as facetas são as articulações, tá? Entre uma vértebra. Lembrem que a gente sempre, cranialmente, em cada corpo vertebral, a gente tem um processo articular cranial
e um processo acessório, que é esse pequenininho caudal, tá? E a gente sempre tem essas musculaturas inseridas, tá? Principalmente o longuíssimo lombar, que é uma das nossas localizações anatômicas, ou marcos anatômicos, como queiram, e o músculo multífido também inserido sobre os processos articulares, tá? E aí a gente precisa fazer o afastamento dessa musculatura, tá? Em direção lateral e parte dele em direção dorsal, em direção ao processo espinhoso, para expor de forma adequada a nossa faceta, tá? E aqui a nossa configuração, vocês observem que ela toma como se fosse uma janela, né? Uma janela que na porção cervical é uma janela ventral, na porção lombar ou na transição tóraco-lombar ele é uma janela lateral, tá? Observem aqui o processo articular íntegro nessa posição, o articular também íntegro na porção caudal. Observem que aqui no meio, aonde foi confeccionada a nossa janela de hemilaminectomia, o processo articular ele saiu, tá? Aí a gente pode levar em consideração, dependendo do material herniado, variações da nossa técnica, tá? Existem uma outra técnica que ela é menos invasiva, que é chamada pediculectomia, tá? Que é um acesso bem menor que mantém o processo acessório intacto, tá? Ou ainda, se a gente precisa de uma abordagem maior, a gente pode fazer uma corpectomia, tá? A corpectomia, ela envolve a remoção de parte do corpo da vértebra, tá? Cada técnica, ela tem as suas particularidades em relação a como abordar os seios venosos, né? O quanto a gente precisa de exposição, baseado na tomo ou na ressonância, principalmente. A mielo também é possível para transição lombar, ela pode nos indicar uma lateralização também, mas o padrão ouro seria a tomo ou a ressonância, tá? E para que dessa maneira a gente consiga planejar de forma adequada se, dependendo do material, o grau de distribuição, se ele está distribuído no assoalho, se o material ele está concentrado no espaço intervertebral, se ele é mais dorsal, se ele é mais dorso-lateral, a gente pode, de acordo com a necessidade, ser mais ou menos invasivo, tá? E com isso, com a confecção desse processo, a gente consegue remover o material de uma forma um pouco mais agressiva, se ele estiver espalhado no assoalho do canal vertebral, ou ainda se ele estiver mais concentrado dorsalmente ao disco herniado, né, a parte, normalmente o núcleo pulposo que se extrui, a gente pode fazer uma pediculectomia, que a gente faz uma janela da mesma maneira, só que ela é menor e ela mantém o processo acessório para aumentar a estabilidade, tá? Tudo isso visando minimizar a exposição, né? Lembrando que a gente está expondo medula, né? Ou seja, qualquer exposição desnecessária é sempre um risco maior para infecção, né? Para qualquer instabilidade maior, né? Caso o paciente tenha uma musculatura fraca já, mas a literatura ainda, no caso de somente uma hemilaminectomia, não necessariamente a gente precisa estabilizar, tá? A estabilização ela é acompanhada normalmente quando existe a necessidade de uma remoção bilateral. Aí, obrigatoriamente, a gente precisa de uma descompressão mais estabilização, tá? Aqui, gente, nós temos outro caso clínico, tá? Só para vocês entenderem. Essa é a guria, tá? Outro Dachshund, tá? Observem que esse paciente ele apresentava episódios esporádicos de perda de força. Nós temos uma ataxia, tá? Uma ataxia também proprioceptiva, só que ela se manifestava também em forma de fraqueza nos membros pélvicos, tá? E esse paciente apresentava esporadicamente esses episódios de queda e também já vinha apresentando, segundo a tutora, de cerca de 2 a 3 meses antes da cirurgia, ela vinha apresentando uma postura mais arqueada e ela mesma vinha se limitando a subir e descer, principalmente a cama da tutora, que foi isso que ela nos relatou, tá? E aí, esse somado à dor, ela veio se manifestando, tá? De uma forma mais frequente, até que ela veio para consulta, foi feito todos os exames, né? Todo o exame clínico, ortopédico, neurológico, e detectada essa ataxia com perda de força, né? Uma leve diminuição na percepção de dor cutânea, da sensação de dor, na verdade, tá? E essa perda proprioceptiva, ela se manifestava de forma esporádica, que vinha se acentuando, e o que levou mais a tutora, ao final, a procurar a consulta foi realmente a manifestação de dor que ela vinha se limitando, tá? Foi realizado
Foi realizado a tomografia, tá? Nesse caso, foi detectado uma hérnia entre L2 e L3, entre a segunda e a terceira vértebras lombares, tá? Onde esse material ocupava 70% do canal medular, tá? E ele estava localizado diz normalmente, né, quando vocês vão se utilizar do laudo e das imagens, para vocês verem o nível da importância da tomografia somada ao exame. A descrição veio assim: o material ocupa, normalmente vem um material amorfo, hipodenso, né, dependendo do grau de mineralização, pode vir hiperdenso, sangue, que ocupa 70% do canal medular, localizado ventralmente do lado direito entre L2 e L3. Observem a precisão do exame em avançado para que vocês consigam planejar adequadamente a cirurgia, tá? E aí o resultado é esse. Observem a quantidade de material removido do canal medular, tá? Já havia saído alguns pequenos pedaços do disco, aí dá para ver com bastante clareza, tá? Observem, né, na confecção da janela no vídeo, tá? A janela, literalmente, não foi uma abordagem tão grande, porque o material era muito proeminente e ele estava mais localizado no centro do disco, entre L2 e L3, tá? E isso fez com que a abordagem fosse um pouco menor, cursando com uma remoção eficiente do material. Tá? Sendo assim, tá? Esse vídeo aqui a gente tem 12 dias de evolução, tá? E essa é a guria já com outra qualidade de vida, com a postura não mais cifótica, né? Não adotando aquela postura álgica, que normalmente os pacientes que têm muita dor tóraco-lombar possuem, né? Ou desenvolvem, tá? E o resultado até hoje ela segue bem da mesma maneira, tá? Esse procedimento também foi super recente e ela se manifesta clinicamente super bem, levando uma vida normal, sempre, né, alertando os tutores das restrições que a gente vai ter em relação ao manejo ambiental, tá? Esse nós temos outro caso, tá, gente? Esse aqui é o Theo, tá? Esse paciente, na época, ele tinha 3 anos, hoje ele tem 4 anos e meio, tá? O Theo, vocês observam que vocês podem depreender ou levar em consideração que o Theo não tinha histórico de trauma aparente, mas ele vivia nesse piso, observem diretamente o piso, tá? Escorregões, as interações com o cão que vive com ele, tá? Tudo isso leva-se em consideração quando a gente vai fazer o assinalamento, né? Vai conversar com o tutor, depreender as informações. Só que vocês observam que nesse caso o Theo estava paralisado, tá? E essa paralisia ela era provocada por uma herniação entre L2 e L3, tá? No caso do Theo, a gente tinha um material que ocupava 80% do canal medular, localizado ventralmente do lado esquerdo, tá? E foi proposta da mesma maneira a hemilaminectomia, porque nesse caso esse material se dispersou de uma forma mais grave no assoalho do canal vertebral, então a excisão de laminectomia foi um pouco maior para que a gente conseguisse coletar o material de uma forma adequada, tá? Lembrando que o Theo, apesar de paralisado, né, lembrem que, conforme eu falei, 4 fibras essenciais, perda proprioceptiva, dor social e dor profunda. Lembre que o paciente paralisado ainda não significa que, de acordo com o exame de vocês, que ele perdeu dor superficial. Travou, Diego. Me ouvem? Agora sim, mas tinha travado tudo. Tá. Tá rolando o vídeo? Agora ele começou a aparecer, mas ele não estava. Tá. Mas a minha voz cortou também ou estava normal? Cortou tudo. Cortou tudo? Uhum. Tá.
Vou começar de novo esse paciente, então. Pode ser? Acho que pode ser sim, né, Ju? Pode ser. Pode ser. Tá? Não, só para então terminar o raciocínio, tá? Eu não sei se pegaram, mas esse é o Theo, conforme eu falei. Ele tinha 3 anos na época da lesão, tá? Hoje ele tem 4 anos e meio. Esse paciente foi acometido por uma lesão entre L2 e L3, tá? No laudo da tomografia que foi solicitado, tá? Esse material ocupava 80% do canal vertebral, só que ele era disperso no assoalho, tá? Então foi necessária a realização de uma janela maior, conforme ilustrei para vocês e expliquei, acerca da hemilaminectomia para uma remoção adequada desse material do assoalho do canal vertebral, tá? A partir disso, a gente depreende que, tá? No exame neurológico, é preciso saber que esse paciente, apesar de paralisado, né, ele mantinha a presença de dor, né? Lembrem que eu falei, né? Esse paciente, assim como nós e eles, temos 4 fibras sensíveis à compressão, ele pode ter perdido a capacidade proprioceptiva e a atividade motora. Só que ele ainda poderia manter a presença de dor superficial, que no caso do Theo estava bem diminuída, ou ainda a manutenção da dor profunda. Se existia parte da dor superficial, como ela é mais externa, obrigatoriamente a dor profunda tem que estar, porque a dor profunda, lembram do trato teto-rubro-espinotalâmico, né? Que fazem a neurotransmissão da dor nas camadas mais internas. O Theo ainda tinha leve presença de dor superficial e de sensação cutânea e de dor profunda, tá? Por isso que a tutora foi rápida, tá? Ela prontamente, no momento que o Theo paralisou, ela prontamente se dispôs a levar até a clínica. No dia seguinte, o Theo já realizou a tomografia com esses resultados, tá? E 2 dias após, a gente realizou o procedimento, tá? E aqui a gente tem o resultado com 1 mês de evolução, tá? Isso aí o Theo, ainda o Theo segue bem, tá? Como a gente sempre precisa levar em consideração, né, que a medula, ela não Travou de novo, Diego. Eu acho que é por conta de estar rodando o vídeo. Agora Eu acho que quando tu roda o vídeo, trava a tua voz. Pode ser. Tá. Mas conseguiram ouvir a minha explicação? Sim, foi na hora que tu colocou o vídeo que tu foi falar, né? Tá, perfeito. Tá, então vou esperar um pouquinho. Aí eu vou falar e depois eu passo o vídeo, então. Tá? Aí o Theo passou pela cirurgia descompressiva, tá? A janela um pouco maior, conforme eu falei, e a gente conseguiu o retorno à função porque o prognóstico para o Theo, ele acabou sendo reservado, né? Apesar da paralisia, né, que já haviam, na verdade, 2 veterinários já haviam desacreditado ele, porque realmente disseram que não havia o que fazer, né? Mas talvez com um exame neurológico muito, muito superficial, por isso que eu sou enfático com vocês, que a gente precisa estudar isso muito bem antes de emitir algum prognóstico, tá? E a partir daí, a gente obteve esse resultado pós-descompressão. Tá? Gente, agora só para abordar um pouquinho mais e indo para os finalmente, tá? A gente fala um pouquinho sobre fratura e sobre luxação toracolumbar, que é algo que também é rotineiro na casuística, tá? Abordagem, a gente tem a mesma, tá? Para as incisões de hemilaminectomia, tá? A gente pode abordar, em caso de necessidade, dependendo do nível de estabilização, a gente necessariamente pode abordar um pouco mais lateralmente, tá? Entre o longuíssimo lombar e o músculo ilíaco, aqui, tá? Mais para a lateral, tá? Ou ainda a gente pode abordar como a incisão de hemilaminectomia ao lado, entre o processo espinhoso e o músculo multífido e rebater lateralmente, tá? Observam aqui, mesma coisa, tá? Simplificando, tá? Isso vocês vão, claro, delinear caso a caso conforme a necessidade, tá?
aqui vocês observem uma grave lesão, tá? A gente sempre conta direitinho, além do exame clínico, observem o nível de retenção urinária que esse paciente tinha, tá? Não consegui realmente se postar ou fazer uma chamada bexiga neurogênica por uma lesão. Lembrem que a gente tem, né, tem que levar em consideração sobre todas as lesões em vísceras também, as inervações, principalmente nervo pudendo, né, o neurônio motor inferior para a bexiga, né, que faz a constrição da musculatura lisa, né, o reflexo detrusor, tudo isso, né, que a gente precisa levar em consideração quando vai fazer esse tipo de abordagem também. Observem o encavalamento vertebral, tá? A gente sempre conta aqui sacro, L7, né, L6, L5, tá? Então, a lesão entre L5 e L6, observem o encavalamento do corpo de L6 para dentro de L5, e a medula literalmente tomou esse aspecto aqui, tá? Esse paciente tem fratura, luxação, só que observem que, ao mesmo tempo que encavalou, a lâmina de L5, ela literalmente luxou, tá? A lâmina de L6 e gerou uma capacidade de complacência para a medula. E esse pacientinho, por isso, conseguiu fazer a manutenção da dor profunda, tornando o prognóstico ainda regular, tá? Reservado, perdão. Tá? Nesse caso, a opção foi feita pelo tratamento através de parafusos, tá? E polimetilmetacrilato, que é o cimento ósseo estéril, tá? E a laminectomia dorsal para literalmente fazer a remoção daquela lâmina fraturada e descomprimir ao mesmo tempo a medula espinhal, tá? Então, nesse caso, devido ao tipo de fratura, é sempre estabilização, descompressão, tá? Isso vai conforme o planejamento e conforme a clínica do paciente, tá? Observem aqui o cimento ósseo que recobre os parafusos bloqueados, tá? E o alinhamento absolutamente adequado com a lâmina, né? A lâmina caudal de L6 e a lâmina cranial de L7 removida para manter o alinhamento absolutamente correto da medula espinhal, tá? E essa aqui é uma das nossas pacientes que passou por esse procedimento. Ela vinha com arrasto no pré-operatório, tá? Mas com a presença de dor, tá? E com o alinhamento correto a gente conseguiu obter esse resultado. Joia? Tá? Gente, outra situação também, da mesma maneira, tá? Observem aqui que nós temos uma luxação, tá? Esse é um outro paciente, tá? Observa que aqui a gente tem uma luxação, observem aqui, T13 está aqui, T12, T11, T10, tá? Observem que a gente perdeu a integridade do pedículo, tá? Da faceta articular de T11 com o processo acessório ou a faceta articular caudal de T10, tá? Observem aqui que a gente precisa calcular o corpo, o tamanho do corpo da vértebra e o tamanho do assoalho para a gente averiguar onde os nossos parafusos vão penetrar, tá? A dissecção, nesse caso, foi feita também, observem aqui os processos espinhosos, tá? A musculatura multífida e a longuíssima lombar afastado para lateralmente para expor adequadamente, tá? Observem que, e lembrem que, embaixo, a gente tem desses corpos vertebrais intimamente passando na porção ventral, veia cava, artéria aorta, tá? Todo um plexo, né, que caso a gente penetre inadvertidamente ou erre o cálculo do tamanho dos implantes, literalmente vocês entram com um parafuso dentro da aorta ou da cava, tá? Então, é algo que precisa de uma precisão absolutamente adequada e, invariavelmente, ao mesmo tempo que a gente vai perfurar esses vasos, a gente vai entrar no tórax e fazer um pneumotórax iatrogênico, tá? E esse pneumotórax vai desequilibrar toda a anestesia ou a lesão, né, nos grandes vasos vai levar o paciente ao óbito em muito pouco tempo, tá? Essa é a colocação dos implantes. Nas vértebras torácicas, a gente toma uma angulação dos parafusos um pouco menos obtusa, elas entram com um ângulo um pouquinho, menos aguda e mais obtusa, tá? Nas facetas lombares, a gente entra com um ângulo mais de 45 graus, nas lâminas torácicas, a gente entra com um ângulo mais de 20 graus, que ele é menos aberto, tá?
porque senão a gente vai penetrar no tórax com os nossos implantes, tá? Aqui após a colocação dos parafusos e do cimento ósseo, tá? Observem, aqui fica mais fácil de ver, aqui também dá para ver, que esses pinos de Kirchner, eles estão fazendo a conexão entre os dois processos articulares, tá? Isso é como a gente utiliza como um tutor primário, né? Um guia para manter as articulações unidas, né? A gente faz literalmente uma artrodese entre os dois processos articulares, cranial e caudal, para manter o alinhamento de forma correta para a aplicação dos parafusos e conseguir o resultado apropriado, tá? Por acaso, desse paciente eu não consegui, tá? Não consegui o vídeo dele, acabou se perdendo, tá? Porque já faz bastante tempo que esse procedimento foi realizado e eu não vou ter para mostrar para vocês, tá? Mas esse paciente, ele teve perda total da sensação de dor, tá? Esse paciente ainda, ele chegou paralisado, paraplégico, sem presença de dor profunda, tá? Mas inclusive, ele hoje utiliza a cadeirinha para os passeios, mas ele tem ainda é um paciente paralisado, ou seja, não houve a capacidade de retorno à função, porque o prognóstico era mau, devido ao nível de lesão da medula espinhal, por ser também uma lesão de neurônio motor superior, que são os neurônios responsáveis pela atividade motora direta, tá? E aí esse paciente passou por cirurgia, por quê? Obrigatoriamente, além do processo neurológico, vocês têm que entender que a gente tem um processo ortopédico, né? A gente tem uma hiperalgesia no local da lesão e tudo que está próximo, íntimo, dói e vai doer cronicamente ou ainda vai formar um neuroma, e tudo que está caudalmente está em analgesia, né? Está anestesiado. Por isso que o paciente tem essa perda devido à secção dessas lesões ou uma distensão extremamente grave que cursou com a interrupção da neurotransmissão de uma forma completa. Tá? Ainda chegando no final, tá? A gente sempre também leva em consideração aqui algo que é muito comum e vai aparecer para a gente, tá? Que são as fraturas, luxações ou ainda cirurgias de descompressão da cauda equina, né? A gente sempre ouve falar muito em estenose lombosacra degenerativa, que é algo que pode acontecer nos pacientes de vocês, somado muitas vezes com a displasia coxofemoral, ou gerar muita confusão também de onde vem o sinal, se o sinal é ortopédico, se o sinal é neurológico, se é os dois, mas isso num outro momento a gente pode discutir, caso seja do interesse, porque é algo que também é rotineiro, tá? Aqui a gente mostra essa figura também da Fossum, tá? É uma das mais fáceis para a gente entender inicialmente, para depois a gente avançar nos livros, nos artigos e nos estudos, mas é sempre bom quis trazer essa imagem para vocês entenderem o básico, tá? Principalmente da colocação dos implantes, né? A gente utiliza os processos transversos como marcos anatômicos na região lombar, tá? E a gente pode utilizar também a articulação sacroiliaca, tá? Literalmente na conexão da articulação sacroiliaca, da asa do sacro com a asa do ilho, tá? E a gente pode se utilizar também do corpo do sacro, tá? Exatamente nessa região aqui onde não passam as raízes para ancorar os nossos implantes, tá? Observem que também pode ser realizada a laminectomia dorsal, que é para descomprimir os nossos pacientes que têm a estenose lombosacra degenerativa, baseado no nosso exame de imagem avançado, que a gente vai solicitar para planejar uma cirurgia descompressiva em caso de estenose lombosacra ou compressão da cauda equina, tá? Porque a gente tem que saber que não necessariamente só a laminectomia dorsal ela vai resolver, tá? Porque muitas vezes nós temos estrangulamento de raízes nervosas dos espaços, principalmente entre L7 e S1, estrangulando a raiz do ciático, né? E aí muitas vezes vai aparecer aquele paciente para a gente que vai ter dor, né? Somente dor, né? E vai ter incapacidade de estender os joelhos e o quadril, porque a raiz do ciático ela é aprisionada. Lembram que a gente pode ter uma pseudo-hiperreflexia do tendão patelar, por quê? Lembram que se o quadríceps não tem oposição, quadríceps inervado pelo nervo femoral, se a gente não tem oposição do ciático, que são os músculos posteriores da coxa, semimembranoso, semitendinoso, bíceps, a gente vai fazer com que ocorra uma facilitação para o nervo femoral estender o quadríceps. Isso vai gerar uma falsa sensação do que o reflexo patelar
ele é mais forte do que é, tá? Então, isso acontece em pacientes que têm síndrome da caldequina, tá? E a gente precisa delinear, saber se a gente vai precisar só descomprimir com a Laminec ou vai precisar fazer uma facetectomia ou uma foraminectomia, tá? Quando os nervos estão estrangulados, a gente precisa do exame de imagem avançado para planejar. E se precisar remover, tá? Um dos processos articulares, nesse caso, vocês vão ter que estabilizar sim, tá? Porque aqui ocorre uma transmissão de carga entre a coluna e a asa do ilho. Lembram que a asa do ilho está aqui? Vocês precisam desse contato direto entre as superfícies, e se vocês tirarem essa articulação, vocês literalmente vão fazer uma luxação lombosacra ou ainda forçar uma luxação sacroiliaca, tá? Então, vocês vão ter que fixar isso ou com parafusos bloqueados e cimento ósseo, ou a haste bloqueada, que é o parafuso poliaxial com a haste metálica, tá? Aqui, tá? Lembrando sempre a relação entre os corpos vertebrais e a medula espinhal, lembram que eles não são pareados, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a raiz de L4, ela vai estar na altura, olhem, a correspondência do corpo vertebral em relação aos segmentos vertebrais, tá? E aqui, só para finalizar, um exemplo do paciente com uma luxação vertebral e também com uma fratura de L7, tá? Perdeu a intimidade entre a articulação lombosacra, né? A faceta literalmente fraturou e a lâmina de L7 se manteve íntegra, e aqui a gente tem, inclusive, um fragmento comprimindo a caldequina, tá? A partir daí, a gente sabe que o posicionamento correto dos implantes, a gente precisa o acesso, afastar o músculo multífido de L7 e os músculos sacrococcígeos do aspecto dorsal do sacro. Observem aqui, dá para a gente averiguar a asa do sacro, aqui a asa também, aqui o processo transverso de L7, processo transverso de L6, de L6, tá? E aqui a gente tem a conexão com os pinos, fazendo a intimidade de volta entre as facetas articulares de L7 e S1. Esses parafusos, eles estão postados, principalmente esses caudais, eles estão postados, esse aqui na asa ilíaca medial e esse aqui no corpo do sacro, na articulação sacroilíaca. Esse aqui, esses dois lados, por aquela fratura que vocês enxergaram, esse lado estava com a faceta fraturada, então eu utilizei os dois lados, a porção medial da asa ilíaca para ancorar os implantes, tá? Aqui, a fixação com os parafusos e o cimento ósseo, tá? Para a gente conseguir um alinhamento correto, tá? E, para finalizar, o último caso só, olhem, observem o nível da perda da intimidade da fratura de L7, observem que fragmentou no meio do corpo vertebral e a gente ficou com um segmento completamente encavalado. A lâmina do sacro é literalmente encavalada por baixo do corpo ventral de L7 do que restou, né? E essa é uma manobra que ela é extremamente delicada para se fazer, porque senão vocês vão realmente lesionar todas as raízes do plexo lombosacro, da caldequina, né? E o paciente vai gerar todos esses transtornos de marcha, né? Lembrando também, para a gente finalizar, tá? Aqui já a colocação também dos implantes, da mesma maneira, que na caldequina, né? Lembrem que não tem ataxia, tá? O paciente não se mostra atáxico, né? Então, como não tem medula, vocês acreditam que o paciente que tem lesão nesse local, ele pode ficar paraplégico ou não? Tá? Deixo a pergunta para vocês aí, tá? E o resultado do nosso procedimento pós-estabilização foi esse. Essa é a Isa, tá? Esse vídeo, ele tem mais ou menos uns 6 meses de pós-operatório, tá? A Isa, ela perdeu a continência dos esfíncteres urinário e anal, tá? E a gente teve uma evolução muito positiva com a fisioterapia associada, tá? Ela já retomou, acabou retomando, não por completo, a contratilidade do esfíncter urinário, tá? E melhorou o esfíncter anal, tá? Mas ela ainda tem uma certa incontinência, mas a marcha ficou absolutamente perfeita, tá? Lembrando que a gente pode ter, nesses casos, né? A gente não tem ataxia, mas a gente pode ter déficit proprioceptivo, pode acontecer sim, tá? Por quê? Porque a raiz nervosa é afetada, e a raiz nervosa mais acometida é a raiz do ciático,
Por isso que a gente, pela perda de força, o ciático, às vezes, a gente não consegue fazer com que a força necessária para girar o dorso da pata em relação ao chão seja suficiente por causa da fraqueza gerada pela compressão, principalmente do ciático. Tá? Algumas alterações de micção e defecação, o paciente pode sim ter perda completa, principalmente quando a lesão é S2, S3 também, nervo retal caudal é acometido, e esse paciente pode também perder permanentemente a continência esfinctérica. Tá? Essa é a ISA, então. Tá? Vida feliz hoje, praticamente todas as funções recuperadas, só com alguma dificuldade. Feito, gente. Obrigado. Era isso. Que legal, Diego. Parabéns, assim, poder ver o paciente ali 5 dias já está caminhando, né? É uma alegria, né? É muito bom. Legal. É muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua apresentação, foi ótimo, tá muito bom. E eu pensando aqui que tu tá recém começando, né, no início da tua carreira. Imagina como é que vai estar daqui uns 15 anos. Meu Deus, que legal. Fico muito feliz, muito feliz. Só decolando, assim, tá? Fico muito feliz em saber que tu saiu aqui da nossa instituição e que fez com que tu amasse tanta cirurgia e buscasse sempre conhecer e aprender mais, né? Meus parabéns. Obrigado. Eu vou passar para a Laura, tá? A Laura que vai fazer uns questionamentos para ti, quando tu estava conversando, contando aí a tua casuística para a gente está aprendendo um pouquinho. O pessoal fez umas perguntas ali. Aí, Laura, pode abrir a câmera, fazer as perguntas para ele e ela vai passar para ti, tá bem? Claro, claro. E não der tempo de fazer todas, aí eu tinha pensado, Lori, da gente pegar essas perguntas e enviar se possível, de enviar para o WhatsApp, e daí tu respondendo, a gente pode colocar ali no WhatsApp, que nós temos um WhatsApp, que tem todo o pessoal que participa do grupo de estudos. Pode ser? Tranquilo, claro. Tá, muito obrigada. Ô, Lori, vamos fazer um print aí, por favor. Sorriam, hein? Vou dar uns minutinhos. Tomar meu cabelo. Estão prontos? Peraí. Foi. Tá bem. Então, eu vou deixar vocês aí. Eu tô aqui, tá? Qualquer coisa é só chamar. Beleza? Oi, Diego. Eu vou dar umas perguntinhas aqui, tá bem? Claro. A Marciele mandou no comecinho da palestra perguntando você ouviu algum barulho aqui? É o cachorro que tá chorando. Não tem problema. Tá. Bem tranquilo. Em caso de hemorragia, por ser difícil a hemostasia, como vai ser feito o controle nesse caso? Foi o primeiro caso. O caso do slot ventral. Da descompressão cervical. É que assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a hemorragia capilar, tá? Que são pequenos vasos que saem das ramificações dos seios venosos principais, tá? É por isso que sempre, claro, a gente não tem como mencionar tudo, mas a gente tem que levar em consideração. Quando a gente confecciona o slot ventral no assoalho do corpo da vértebra, a gente não pode fazer com que ele seja mais largo que 1/3 do corpo da vértebra, tá? E nem avançar 2/3 craniais ou 2/3 caudais. Porque se tu aumentar a largura, a tua chance de pegar um plexo venoso vertebral e acertar num desses vasos calibrosos, depois tu não vai conseguir pinçar. E normalmente a hemorragia, conforme eu falei, ela é incoercível. E normalmente o paciente vai a óbito na cirurgia, tá? Porque uma coisa é tu controlar, normalmente a literatura fala a utilização de cera óssea, do hemospon, que é uma esponja que tem alguns fatores que estimulam a coagulação, só que isso para um vaso calibroso, ela não é suficiente, tá? Ela só vai funcionar para pequenos vasos.
Então, por isso que a técnica tem que estar na ponta da língua, porque normalmente a falha na técnica é fatal, entendeu? Então, tem que tomar um cuidado absoluto com isso. Certo. Obrigada. A próxima pergunta é minha. Claro. E é sobre quando tem a retirada do disco, né? Uhum. E aí ocorre a sinóstose, não tenho certeza se é assim que fala, quando junta os ossos, sabe? Entendi. Se não tem algum problema de locomoção após esse processo, porque não vai ter o movimento ali, né? E aí não sei se tem muita alteração no depois, no pós. Claro, é que muitas vezes, nesse caso, tá, quando ocorre, por exemplo, uma anquilose, tá, normalmente a fusão vertebral ela pode ser chamada de anquilose. Aí essa anquilose tem variações, né? Vocês já devem ter ouvido falar nos bicos de papagaio, que é espondilose anquilosante, espondilose deformante, que acaba fusionando os corpos vertebrais, tá? Muitas vezes a gente tem que tentar fazer a liberação desses forames através de uma foraminectomia, tá? E só que dependendo do nível de lesão, tu vai ter que estabilizar, porque senão vai gerar uma instabilidade que pode cursar, inclusive, com uma herniação nos espaços vizinhos, tá? Então, tu tem que literalmente, se tu for precisar descomprimir mais de um espaço por um material que está herniado, ou ainda os corpos vertebrais que se juntaram, dependendo do nível de calcificação que tu tiver no material, muitas vezes tu não consegue remover, porque a gente pode ter um processo crônico, tá? E muitas vezes, quando esse processo é crônico, esse material já está calcificado dentro do canal medular, e muitas vezes tu vai ter que acabar indo para o manejo conservador, tá? E normalmente, quando ocorre, o paciente já está em anquilose, ou seja, ocorreu uma reabsorção tão grande do disco que ocorreu uma fusão vertebral, normalmente a descompressão, né, associada à estabilização, ela é mais eficaz, tá? Só que tem que ser levado em consideração também, dependendo do nível de lesão que no planejamento. Para tu remover um material calcificado do canal medular, ele é inviável. E aí tu vai provocar uma lesão muito maior. Aí quando vê um paciente que chegou caminhando com dor, sai paralisado de uma cirurgia que tu planejou inadequadamente. Entendeu? Então tem todos esses poréns. Obrigada. A próxima é do Júlio. Quais são os fármacos que podem ajudar no conforto do animal? E acho que era no caso da posa, eu acho que era o que ele mandou aqui quando tinha acabado o primeiro procedimento. Uhum. E aí ele perguntou em quanto tempo o cão não vai para a cirurgia. Enquanto o cachorro não vai na cirurgia, ainda não foi para a cirurgia, antes da cirurgia, no pré-cirúrgico, o que pode ser dado para dar conforto para o animal até chegar à cirurgia? Normalmente, para assim, do ponto de vista analgésico, a gente tem que fazer primeiro traçar o plano analgésico, avaliar a escala de dor, né? Não sei se lembram da escala de Glasgow, né, para dor, tá? Também. Só que ao mesmo tempo a gente tem que avaliar o quanto esse paciente está manifestando clinicamente essa dor, né? Tem pacientes que mal conseguem se locomover, tá? Mas normalmente eu gosto muito de uma associação, por exemplo, se o paciente está em crise e necessita normalmente alguma
dano neuronal, faz uma hiperosmolaridade do nervo e perpetual dano celular, né? Só que a gente tem que levar em consideração o estado clínico do paciente. Tá? E aí, normalmente, gosto de associar muito esse protocolo analgésico também e utilizando moduladores da dor, pregabalina, gabapentina, tá? Que são amplamente difundidos e eles funcionam muito bem para modulação neuropática, tá? E combinados, dependendo do paciente, tu vai precisar averiguar se tu vai utilizar o corticoide ou não, apesar do bate-boca que a gente tem acerca dessa situação, tá? Querendo ou não, eu sei que tem muitos que pregam, né? Até professores que pregam que não se usa corticoide, mas na rotina utilizam, tá? Então, isso vai dar, vai realmente dar avaliação clínica do paciente, como ele está. Lembrando que também o corticoide, apesar de provocar esses danos, ele é o único que enxuga um edema medular, que pode gerar um pouco mais de conforto para o paciente. Tem pacientes que acabam indo, por exemplo, para o manejo conservador. Tem tutores que não querem operar,